dos Apóstolos, a partir do versículo 1, no capítulo 12. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra lida. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós rogamos que o Senhor fale conosco e ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para se assentar. Sabe, uma das coisas interessantes é que o Evangelho, por vezes, as palavras de Jesus e as palavras do Novo Testamento, assim como toda a Bíblia, nos trazem textos, ministram essas palavras aos nossos corações de diversas formas e em diversas ocasiões. Uma das coisas especiais da palavra de Deus é que ela tem palavras que, de maneira muito especial e particular, ministram aos nossos corações quando estamos tristes,
quando estamos alegres, quando estamos preocupados, quando estamos ansiosos, enfim, em cada uma das circunstâncias da vida. E uma das coisas interessantes é que essa mesma palavra nos surpreende com alguns textos, às vezes até, obrigado meu irmão, até engraçados, se assim podemos dizer. Até, vamos dizer assim, meio que situações cômicas nos chamam a atenção. E esse é um texto que eu acredito que se eu e você tivermos a disponibilidade de fazer uma leitura mais, vamos dizer assim, detalhista, algumas realidades nos chamarão a atenção. A verdade é que o texto fala de um grandioso milagre proporcionado por Deus a Pedro. Algo maravilhoso, uma manifestação poderosa, algo surpreendente. Enquanto a igreja orava pela libertação desse apóstolo, Deus manifesta o seu poder. Mas é interessante o percurso, ou vamos dizer assim, toda a trajetória até esse momento. E quando todo esse milagre acontece, algo nos surpreende, porque Pedro, liberto da prisão, se dirige até a casa dos irmãos, bate a porta e alguém ouve a voz de Pedro. O texto diz que ele tem o primeiro contato após o seu livramento, a manifestação do Senhor sobre a sua vida e a sua libertação. Ele tem o primeiro contato com uma mulher, que o texto nos fala que ela se chamava Rod, não é isso? E é engraçado, vamos dizer assim, esse texto, porque no primeiro momento o que ela faz? O texto nos mostra algo muito interessante. Ela ouve Pedro bater a porta, vai atendê-lo, ouve a sua voz, o reconhece e ao invés de abrir a porta, fica tão maravilhada com o milagre que ela faz o quê? Sai correndo. Gente, é no mínimo engraçado estar diante de uma situação como essa. Porque tudo que esse homem precisava naquele momento era o quê? Que uma porta fosse aberta. Todas as demais portas foram abertas. Naquilo que se dependia da provisão do Senhor, naquilo que se fazia necessária a manifestação do poder de Deus, todas as portas foram abertas. Mas quando houve a necessidade de um empenho humano, de algo da parte dos seus irmãos, algo tão especial havia acontecido que a primeira reação daquela mulher foi sair de encontro aos seus irmãos e não atender à necessidade daquele que batia a porta. Por vezes agimos assim, somos surpreendidos por algumas realidades, por algumas situações, às vezes algumas realidades positivas, como no caso desta história. Às vezes somos surpreendidos por situações inesperadas e, de fato, difíceis de serem trabalhadas. E, diante de algumas situações como essas, por vezes, não agimos de forma sensata. Não pensamos antes de algumas das nossas ações. E sair dessa reação, vamos dizer assim, imediata diante de realidades que fogem ao nosso controle, talvez seja um dos grandes desafios na nossa caminhada com Deus. Refletirmos, pararmos e pensarmos diante de algumas circunstâncias, sejam positivas, aquela situação que nos causa grande euforia, grande entusiasmo, sejam realidades dolorosas e difíceis que fogem ao nosso controle. Como agir? Pensar antes de cada uma das nossas ações, refletirmos à medida da manifestação e do desejo do Senhor para a nossa vida, para não agirmos de forma precipitada. Esse, talvez, seja um dos maiores desafios do nosso tempo. Vivemos em uma realidade onde, vamos dizer assim, a precipitação marca a maioria dos da nossa geração, a maioria dos que convivem conosco. Mas o que é interessante, queridos, que a palavra nos chama a atenção algumas práticas e alguns cuidados que por vezes precisamos ter a devida atenção se desejamos de fato agirmos segundo a vontade de Deus. Você pode acompanhar isso em diversas
ocasiões na palavra do Senhor. Ela vai falar uma vez sobre os frutos do Espírito, e vai falar que um dos frutos do Espírito é domínio próprio, mansidão, temperança. Ela vai nos mostrar em diversas ocasiões a necessidade de pararmos e refletirmos. Ela vai dizer que seja a sua palavra sim, sim ou não, o que passar disso é procedência maligna. E de fato nós precisamos pensar antes de dizer sim ou não. Ela vai falar sobre o cuidado que nós devemos ter em relação à nossa língua, porque por vezes a língua pode ser usada como um chicote e por vezes contaminar toda a nossa caminhada. Por isso é tão importante pararmos e pensarmos antes de agir. Mas a verdade é que esse texto nos chama a atenção porque uma mulher é surpreendida por algo muito especial. E, amados, por vezes nos achamos surpreendidos porque não medimos ou não nos atentamos na medida, na grandiosidade, no fato de que Deus a quem servimos, o Deus a quem verdadeiramente somos chamados a dedicarmos as nossas vidas, na grandiosidade do poder, não refletimos no todo-poderoso Deus que de fato nos chama a segui-lo. E esse texto nos mostra a grandiosidade desse Deus. Esse texto nos revela algo muito especial, porque Deus liberta um homem enquanto uma igreja orava. Deus surpreende com alegria o povo dele e traz algo especial aos seus filhos enquanto eles oravam. Sabe, amados, uma das grandes verdades e que nós precisamos em todo o tempo reforçarmos na nossa mente e no coração é que, de fato, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas, por vezes, a gente ora sem gerar expectativa. Por vezes, oramos sem, de fato, crer que algo possa acontecer. Oramos porque alguém nos ensinou que devemos orar. Oramos porque a palavra nos chama a atenção para a necessidade de oração. Oramos porque aprendemos ao longo da nossa caminhada de fé, ao longo da nossa vida religiosa, os segredos e a necessidade e a importância da oração, e sabemos o que deve conter a oração, né? Ela precisa ter exaltação, confissão dos pecados, buscar as nossas necessidades, ela precisa ter esses pontos, mas de fato, será que temos verdadeiramente crido, confiado no poder da oração? Esse texto nos mostra isso, porque a história revela para nós que um homem, por sua dedicação e seu comprometimento com o Senhor e com o ministério que Deus havia confiado a ele, um homem chamado Tiago, havia sido decapitado, perdido a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo Jesus. Já começava a viver a igreja de Cristo Jesus nesse tempo, os primeiros, vamos dizer assim, passos de uma grandiosa perseguição que viria sobre ela. Essa igreja começa a vivenciar uma realidade difícil, desafiadora, perseguição. E por vezes nós nos sentimos muito ofendidos, entramos em algumas crises e às vezes até mesmo pensamos em desistir da caminhada cristã porque alguém nos chamou, às vezes, de crentinho. Quem já ouviu algo parecido como esse, talvez saiba o quão desconfortável é isso. Porque quem sabe alguém debochou em algum momento do nosso desejo de servir ao Senhor. Mas a verdade é que nesse contexto, a perseguição, a prova, a luta, para esses homens havia atingido um nível muito maior. Era uma realidade muito mais desafiadora, algo muito mais intenso, perseguição que colocava em risco as suas vidas. E Pedro começava também a passar por todo esse sofrimento e toda essa prova. Ele já havia vivenciado alguns momentos onde a sua vida havia sido colocada em xeque, e nesse momento ele havia sido levado à prisão. E era uma preocupação
tão grande que esse homem viesse, de alguma forma, fugir da prisão, que um número grandioso de soldados foi colocado na prisão, às portas da sua cela. Entre eles, 2 soldados estava Pedro durante todo o dia, para o guardar, temendo que esse homem fugisse. Porque, por vezes, o homem teme o próprio homem, mas se esquece, de fato, daquilo que Provérbios diz, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem, por vezes, ele planeja realidades, trama e maquina situações para, de alguma forma, oferecer dificuldades aos servos de Deus e, por vezes, tramando, intentando algo contra os filhos do Senhor. Mas a verdade é que, agindo Deus, quem impedirá? Deus tem os seus escolhidos, aqueles que de fato são fiéis a Ele, em muita estima e guarda suas vidas. Nenhuma realidade sobre nós virá sem a qual sejamos ou recebamos do Senhor poder e habilidade necessárias para suportarmos. A Bíblia já vai dizer que sobre nós não veio nenhuma tentação que não sejamos capazes de suportar. A nossa fé, uma vez firmada no Senhor, ela verdadeiramente há de experimentar algo maravilhoso da parte de Deus. E esse texto nos mostra isso. Uma realidade onde, de fato, tudo que o homem pôde intentar e planejar para que Pedro fosse, de fato, afligido e passasse por diversas dificuldades e levado a julgamento e, quem sabe, viesse a perder a sua vida. Tudo aquilo que o homem planejou contra a vida de Pedro foi colocado, jogado ao chão, porque Deus havia planejado algo. Mas alguns detalhes são muito interessantes nesse texto. Um dos detalhes que me chama muito a atenção é que o texto nos diz que Herodes havia levado Pedro à prisão, assim como ele havia levado Tiago e havia tirado a vida daquele homem, porque isso agradava ao quem? Aos judeus. Você pode olhar isso no versículo 3. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Sabe, amados, é doloroso, é algo que nos causa muita tristeza, saber que tem gente que se alega com a desgraça do outro. Não é verdade? Por quê? Porque por vezes nos esquecemos daquilo que a palavra fala, que a justiça pertence a Deus. E às vezes nos alegramos com o problema, com a dificuldade que recai sobre o outro, porque em algumas circunstâncias o outro de fato nos fez mal. E às vezes nos alegramos com a desgraça que sobrevém sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, não porque eles, quem sabe, tenham nos feito mal, mas porque em algumas ocasiões pensam diferente de nós, ainda não experimentaram ou não tiveram experiências com Deus como alguns de nós. E por vezes nos alegramos, como judeus, ao ver a desgraça e a ruína do outro. Só que não há desgraça e ruína que venha sobre os filhos de Deus que não sirva para a glória do Senhor. O que diz a palavra de Deus em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam, trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 18, alguns versos antes, Paulo vai falar: porque estou certo de que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Amados, nós temos um Deus que opera, que age em favor daqueles que nele esperam e faz isso enquanto nós dormimos.
Enquanto tem gente que se preocupa em ganhar dinheiro enquanto dorme, nós recebemos da provisão do Senhor enquanto dormimos. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Não porque somos especiais, não porque temos algo de bom em nós, porque Deus, em seu amor, graça e misericórdia, olha para os seus filhos e dispensa a eles favor. Esse texto nos mostra isso. Algo muito interessante, enquanto existe gente que torce para a sua ruína, enquanto existe gente que por vezes se diz religiosa, que se alegra com a desgraça que sobrevém sobre você, tem muita gente também orando pela sua vida. Amém? O desafio é focar não naqueles que buscam a nossa ruína, mas naqueles que se alegram com a nossa vitória. É verdadeiramente olhar para o autor e consumador da nossa fé e não para os desafios que estão diante de nós. É verdadeiramente confiar no Senhor e depositar a nossa esperança nele. O texto nos diz que muitos soldados, um grande número, foi separado, destacado para prender e para vigiar Pedro. Algo de fato surpreendente aconteceria. Algo de fato maravilhoso viria sobre aquela situação. O texto nos mostra que na noite anterior, o dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, vamos dizer assim, 45 do segundo tempo, Deus então prepara algo especial. Um anjo vai até a cela. Não era algo, vamos dizer assim, preparado, nem arquitetado por homens. Sabe por quê? Porque enquanto a gente ora, enquanto a gente confia, enquanto a gente espera pela manifestação do Senhor, Ele prepara um cenário maravilhoso para que algo especial de fato aconteça sobre nossa vida. Não precisa empenho de homens. Não precisamos contar com a nossa sorte, nem maquinar algo para que a libertação venha sobre as nossas vidas, para que algo especial possamos experimentar. Precisamos apenas obedecer e confiar. Agora, venhamos e convenhamos. É um desafio para muitos de nós obedecer e confiar. Por quê? Porque, por vezes, tudo que temos à nossa frente tem sido a cela, né, as grades daquilo que de alguma forma tem limitado a nossa vida, daquilo que de fato, de alguma maneira, tem impedido o nosso avanço. Agora, pare e pense comigo. Esse texto mostra de forma muito clara que obedecendo, servindo, confiando, Deus há de manifestar o seu poder. Amém? Porque a palavra nos diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem palavras especiais a nosso respeito, Ele tem realidades maravilhosas a manifestar e operar sobre nós. E uma das verdades que nós podemos aprender com esse texto é também o fato de que Deus há de enviar algo sobrenatural, preparar uma realidade verdadeiramente maravilhosa para que tudo aquilo que necessitamos seja uma verdade sobre nossas vidas. Mas, entenda, o caminho do milagre é o mesmo caminho da prova. O caminho do milagre é o mesmo caminho, por vezes, da cela. Lembrem-se de um homem lá no Antigo Testamento que também foi lançado na cela e as suas perspectivas, os seus planos, os seus projetos, tudo aquilo que ele vinha carregando consigo enquanto esperança e projetos, tudo isso, de alguma forma, foi limitado pelas paredes de uma cela. Talvez você já tenha se lembrado da história de José. Lembram-se? Preso,
projetos e planos limitados, nada de mal havia realizado, mas de fato a sua vida experimentava dias difíceis e dolorosos, traídos pelos seus, abandonado e por vezes verdadeiramente jogado numa situação dolorosa e difícil, tudo por conta da inveja, tudo por conta de uma realidade de falta de compreensão e projetos do Senhor não foram de fato entendidos e compreendidos por aqueles que estavam ao seu redor, tudo porque gente ao seu lado foi incapaz de se alegrar e ser surpreendido pela alegria de algo especial que Deus havia preparado para a vida de José. Lançado numa cela, vivendo uma realidade difícil e dolorosa, mas enquanto ele passava por toda aquela luta, Deus operava e preparava um cenário de um milagre grandioso para a vida dele. Sabe, eu não sei, por vezes, as lutas e pelejas que, quem sabe, você venha passando, e não sei o quanto, por vezes, você tem sido desafiado a permanecer. Às vezes, permanecer para muitos tem sido um desafio. Gente que tem, por vezes, carregado consigo um fardo tão intenso, que tem pensado, imaginado e planejado, por vezes até mesmo, planejado desistir. Só que a palavra de Deus, o texto que nós lemos, nos mostra a importância de permanecermos. Porque num dado momento seremos surpreendidos pela alegria. A alegria da provisão, a alegria da libertação, a alegria da manifestação de algo especial e poderoso que o Senhor há de realizar sobre as nossas vidas. O texto nos mostra que passo a passo o anjo do Senhor foi levando Pedro em direção à sua liberdade. Passo a passo foi conduzindo a boa mão do Senhor, Pedro, em direção ao futuro especial que o Senhor havia preparado para ele. Sabe, Deus tem todo o poder para nos livrar plenamente e completamente das lutas e provas que nós, por vezes, estamos enfrentando. Ele tem autoridade, poder, majestade para nos tirar do meio daquela luta, daquela intensa tribulação e nos transportar para uma realidade totalmente nova. Mas o que eu acho interessante é que o texto nos mostra que o anjo levou Pedro e o conduziu rumo à liberdade, e ele foi fazendo isso portão por portão, passo a passo. Pedro só percebeu o milagre, a majestade de Deus sendo revelada, quando já estava o quê? O texto nos mostra, fora da prisão. Quando a realidade ao seu redor era totalmente nova. Quando, de fato, os seus olhos foram abertos. Sabe, uma das coisas que Deus faz é que, quando Ele nos leva a dar passos rumo à nossa liberdade, por vezes somos incapazes de perceber que estamos verdadeiramente caminhando rumo àquilo que de fato o Senhor preparou de especial para a nossa vida. E só quando chegamos lá na frente é que somos capazes de entender e compreender aquilo que de maravilhoso Deus operou. E por que Deus nos leva passo a passo a caminharmos rumo àquilo que Ele preparou para nós? Para que sejamos capazes de ver o tamanho, a dimensão daquilo que de fato Ele operou. Se Ele não passasse por cada um daqueles portões, se Ele não atravessasse cada uma daquelas situações e realidades desafiadoras, se Ele não olhasse para cada um dos soldados, quem sabe caídos, desmaiados, enquanto ele e o anjo atravessavam as celas e o corredor daquela prisão, se ele não contemplasse cada uma daquelas manifestações maravilhosas dos milagres operados pelo Senhor naquela realidade, talvez ele não tivesse dado o devido valor ao milagre
poderosamente operado pelo Senhor sobre a vida dele. Sabe, amados, entenda, por vezes Deus nos levará a atravessar e dar passos rumo à nossa liberdade para que nós sejamos capazes de aprender e ter uma real dimensão do Deus a quem servimos. Às vezes é mais fácil e desejamos sermos plenamente libertos e de forma instantânea experimentarmos a provisão do Senhor. Mas instantâneo é só miojo, né? E ainda leva 3 minutos. Na vida e no relacionamento com Deus, amados, nós precisamos aprender a dar os passos que o Senhor nos convida a dar rumo à nossa liberdade, rumo a essa manifestação gloriosa do poder de Deus. Ele nos convida a darmos esses passos para que nós sejamos capazes de ver cada um dos desafios que Ele nos tem dado capacidade e de forma especial tem operado o seu poder para que sejamos verdadeiramente movidos e impulsionados pela ação do Espírito Santo do Senhor. Agora, abra os seus olhos, enxergue cada uma das manifestações poderosas de Deus sobre a sua vida. Às vezes, você ainda não está livre da prisão, mas quem sabe já avançou uma grade, já saiu de uma cela, e já, quem sabe, está rumo ao corredor. Eu não sei em que fase ou em que momento você está em meio a toda essa luta, ou de que maneira você tem enfrentado e passado por essas provas, mas eu sei que, de fato, Deus está preparando, já preparou algo especial sobre a sua vida, para que você experimente de plena libertação, de plena manifestação do Senhor sobre a sua vida. Mas entenda, dê os passos necessários, de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Haja e se surpreenda com aquilo que de maravilhoso Deus há de operar. O texto nos continua a nos mostrar algumas outras verdades, e talvez nós teríamos a oportunidade de pensarmos algumas horas sobre algo tão especial que o texto nos ensina e que mostra para nós a partir dessa história. Mas nós podemos aprender mais uma lição muito maravilhosa e que a Bíblia nos chama a atenção. Além do fato de que Pedro vai dando passos em direção a tudo aquilo que o Senhor estava fazendo, ele, num dado momento, o texto nos diz que ele cai em si, que ele verdadeiramente abre os olhos. No versículo 11, a palavra nos mostra: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava fazer. Lembram-se daqueles que tramavam e planejavam mal contra a vida de Pedro e os demais servos do Senhor, lá no início do texto? Gente que se alegrou com a ruína. Pedro trouxe, naquele momento, a memória, ele cai em si, diante da manifestação e da libertação que Deus proporciona a ele. Ele cai em si e se alegra, porque nem mesmo Herodes, nem mesmo aqueles que planejavam mal contra ele, foram capazes de impedir a ação do Senhor. Ninguém tem poder contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará, já diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8 é um dos textos mais especiais, porque a palavra nos chama a atenção: quem intentará contra os escolhidos de Deus? Quem será capaz de fato fazer algo contra os servos do Senhor, sem que a boa mão do Senhor permita, para nos ensinar, para nos corrigir, para a glória do Senhor ser manifesta sobre as nossas vidas? Quem tem capacidade disso? É Deus quem os justifica, é Deus que nos chama, é Deus que tem mantido a sua mão de poder sobre nós, é o Senhor que tem realizado milagres e sinais sobre as nossas vidas, é Deus quem tem, de fato, agido
em nosso favor. Ninguém tem capacidade, autoridade e poder para intentar o mal contra nós. Amém? Você crê nisso? Amém? Pedro caiu em si nesse momento. Ele se alegra, ele é ser surpreendido pela alegria. Ele, de fato, festeja e se regozija naquele momento, porque agora ele está livre. Ninguém, de fato, foi capaz de impedir a ação do Senhor sobre a vida dele. Ele dirige-se, então, à casa dos irmãos, que no capítulo anterior a gente vê e pode aprender que eles estavam, enquanto Pedro, na prisão, sofria, eles estavam o quê? Orando. Orando. Você quer ser surpreendido e de forma alegre se regozijar na presença do Senhor? Permaneça em oração. Porque a oração de um justo verdadeiramente pode muito em seus efeitos. Quando Jesus ascende aos céus depois de sua ressurreição, ele dirige-se aos seus discípulos e nos momentos finais do seu ministério, após a sua ressurreição, ele diz algo muito especial: permaneçam orando até que do céu seja derramada a promessa. E qual era a promessa? A descida, a manifestação do Espírito Santo de Deus. E isso ocorre em Atos 2. Quando o Espírito vem, um milagre acontece, manifestações poderosas, gente se rendendo, se convertendo a Jesus, porque Jesus havia prometido, Deus havia declarado uma palavra, havia ministrado algo ao coração dos seus filhos, e enquanto eles oravam, Deus realizou. Não é tempo da gente parar de orar. Ainda não aconteceu a libertação, ainda não experimentamos o milagre, devemos o quê? Permanecer orando. Permanecer confiando, permanecer crendo. Porque sem que a gente espere, o milagre pode bater a porta. Amém? O milagre pode bater a porta, gente. Sabe, uma das coisas interessantes, eu por vezes leio e ouço essa palavra, ouço sobre esse texto, e de fato me chama a atenção. Essa mulher é surpreendida pelo milagre, é surpreendida pela alegria, e ela tem uma reação inesperada, ela corre em direção aos seus para contar algo maravilhoso, enquanto Pedro fica lá na porta. Fico imaginando, né? Talvez passasse pela cabeça dele, né? O anjo me libertou e essa miserável me deixa aqui na porta. Deus realiza o milagre e eu fico aqui na porta, enquanto os irmãos estão lá orando. E não apenas ela, mas o texto nos mostra que os discípulos que oravam são surpreendidos, eles não creem na palavra dela. Eles conjecturam que talvez tenha sido um anjo, algo especial. Eles acreditavam que talvez um anjo do Senhor viesse a eles e falasse algo especial acerca de Pedro, mas não criam que de fato Deus pudesse libertá-lo da prisão. Amado, você crê no poder da oração? Amém? Ela pode quebrar cadeias. Ela pode trazer vista aos cegos, ela pode libertar da prisão os cativos, ela pode operar milagres, ela pode trazer ressurreição em vida, ela pode manifestar a glória do Senhor sobre a sua casa, ela pode levar os seus aos pés de Cristo Jesus, transformar o seu lar, fazer realidades novas serem de fato vivenciadas e experimentadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, enfim, em todos os ambientes que você talvez venha colocar a planta dos pés, a boa mão do Senhor pode acompanhá-lo e milagres realizar sobre a sua vida. Mas creia na oração. Creia, confie de fato na oração e no poder do Senhor sobre a sua vida, porque de repente pode um milagre bater a porta da sua vida. É tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de se alegrar, ainda que o milagre não venha a ter acontecido. É tempo de se alegrar, porque seremos surpreendidos por algo especial do Senhor sobre a nossa vida. Até porque o salmista fala que o Deus a quem servimos, ele não dormita
Ele não cochila um minuto sequer. E Ele está o tempo todo trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Amém? Você espera, tem esperado no Senhor, amém? Creia que algo especial Ele há de fazer sobre a sua vida. Amém? Você confia nisso? Então eu quero te convidar a orar comigo nesse tempo. Quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar a sua vida diante do Senhor. Deus, Ele verdadeiramente quer surpreendê-lo ao longo desses próximos dias. Não realizando apenas aquilo que talvez você imagine que seja essencial e necessário para você, mas de fato surpreendendo você, sua casa, seus familiares, com algo tão especial que Ele há de realizar na sua vida, que possamos ficar, quem sabe, você possa ficar, quem sabe, como o salmista, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus, Ele tem algo maravilhoso, especial, glorioso, poderoso a realizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ore, interceda, creia, creia. Ore com fé. Ore com fé, porque podemos, por vezes, orar sem fé. Ore com fé que aquele que te guarda não tosquenejará, não dormita, ele não cochilará. Aquele que te guarda trabalha e continuará trabalhando para que a sua vida experimente coisas especiais da parte dele. Creia nisso. Creia nisso, confie, dedique a sua esperança, sua fé, a sua confiança ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer. Queremos exaltar ao Senhor, porque a tua palavra nos mostra, ó Pai, nós podemos aprender por meio dela o quanto de fato o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Ó Deus, e a tua palavra nos chama também a atenção a necessidade de permanecermos confiando no teu favor, na tua provisão, na tua graça. Ó Deus, por vezes somos como aquele homem que, ó Deus, construiu a sua casa sobre a areia. Planejamos e idealizamos coisas num terreno espiritualmente frágil, mas nós somos chamados nesse tempo a colocar toda a nossa esperança na rocha firme, que é o Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude a verdadeiramente desenvolvermos mais fé, mais perspectiva, mais esperança no Senhor e no seu poder. Que, ó Pai, verdadeiramente possamos não dar ouvidos, nem voltar os nossos olhos para aqueles que planejam o nosso mal, porque o Senhor já tem palavras de bênção e não de maldição, de bênçãos a serem ministradas e operadas sobre nossas vidas. E por isso, ó Pai, nós somos chamados a confiar na palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça-nos, ó Pai, para que possamos permanecer esperando a Tua provisão, a Tua manifestação, ainda que tudo que tenhamos diante de nós, sejam grades, sejam provas, sejam lutas, sejam intensas tribulações, ó Deus, que possamos permanecer confiando no Senhor e na Sua provisão. Porque não há nada demasiadamente difícil ao Senhor. Ó Deus, sejamos fortalecidos pelo Teu Santo Espírito nesse tempo e possamos experimentar da Tua provisão. Em nome de Jesus, amém.